Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo. Essa semana a gente vai falar sobre mais uma igreja lá de Apocalipse. A gente está estudando as 7 igrejas que estão lá em Apocalipse e trazendo para o nosso cotidiano, né? Que o objetivo é a gente trazer a palavra do Senhor à prática, né? Não só o conhecimento teórico, mas a prática, né? E hoje a gente está lá em Apocalipse 2, dos versículos 18 a 28. Eu não tenho lido os textos na íntegra, mas eu espero que vocês façam isso, tá? Para vocês entenderem melhor o que a gente fala nos vídeos, porque senão a gente vai ter mais tempo de vídeo se a gente ficar lendo, tá? Então, hoje a gente vai estudar sobre a igreja de Tiatira, e é muito interessante porque é uma parte de Apocalipse que tem fácil entendimento, né? É mais fácil do que entender o restante de Apocalipse. E quando o Senhor dá esse recado às igrejas, ele coloca o ponto positivo e o ponto negativo. Para algumas ele coloca só o positivo, né? E enfim, é muito prático, né? São regras práticas que a gente consegue entender aquilo que o Senhor espera de nós, porque a palavra foi escrita para nós, né? A gente já falou sobre isso. Então, lá nesse texto, ele fala o seguinte no começo, né? Que o Senhor conhece as obras, né, dessa igreja, então o amor, a fé, o serviço e a perseverança, e que eles estavam fazendo mais naquele momento do que no princípio, né? Então, aqui o Senhor nos traz a importância do crescimento espiritual, e isso vai refletindo naquilo que a gente faz, né? Então, eu me lembro quando eu me converti, eu queria muito trabalhar na igreja e eu fiz parte de tudo quanto é ministério, gente. Até no louvor eu já cantei. Ai, Senhor, fiz aula de canto, até eu descobrir o que eu realmente queria fazer, né? Embora eu já queria fazer, não, aquilo que eu fui chamada para fazer é o que eu gosto de fazer. Embora eu já tivesse algumas pistas, né, que o Senhor já havia colocado no meu coração, mas eu falei assim, vamos ver se de repente, né, tem mais alguma coisa, já cantei no coral. Então, assim, hoje, depois de 15 anos de conversão, eu sei aquilo que o Senhor quer de mim. Isso não me impede de trabalhar em outras coisas, né? Então, hoje eu auxilio no Ministério Infantil, eu auxilio em outras coisas que são necessárias, mas o Senhor me chamou para trabalhar com mulheres, para trabalhar com mães, para trabalhar com esposas, né? Para trabalhar com mulheres feridas, machucadas, trazer cura, libertação através da palavra, através da oração, através do poder de Deus, porque é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que tem uma boa palavra para nós. Mas em 15 anos o Senhor me trouxe muito mais clareza, né? Então, que seja assim comigo e contigo também. Se você ainda não tem clareza daquilo que o Senhor quer que você faça, ou qual é o seu chamado, o pastor até comentou a respeito do CDV, né, que é de domingo vai ter aí umas orientações, a questão de dons, ministérios, é bem legal, para que a gente possa ser assertivo no chamado que Deus tem para nós. Isso não nos impede, como eu falei, de fazer outras coisas dentro e fora da igreja, mas o Senhor tem sempre não sei se eu posso chamar dessa forma, mas algo principal, digamos assim, né, para vocês entenderem. Algo que é aquilo que a gente dispensa mais força, tá? Então é importante a gente buscar isso em Deus e pedir para que o Senhor nos clareie nesse sentido as ideias. E aí ele traz o ponto negativo, né? Ele diz assim, no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel. Jezabel foi uma mulher muito cruel. Então, até anotei aqui os textos de referência. A história dela tá lá em 1ª e 2ª Reis, tá? 1ª Reis 16, 1ª Reis 21 e 2ª Reis 9. Vai citar ali Jezabel, vai falar dela. Ela se casou com o rei Acabe. Acabe era um rei do Senhor. E ele se casou com a Jezabel, que era uma mulher abominável e que prestava cultos a um outro deus, chamado Baal. Inclusive, ela convenceu Acabe a, a trair o Senhor, né?
Quando a gente fala de traição, quando a gente fala de prostituição na Bíblia, a gente não está falando só de prostituição em relação à relação sexual, né? A gente fala alguns textos falam de prostituição em relação à idolatria, em relação a eu colocar no lugar de Deus algo que o substitua, né? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, tá? Então, se você quer saber um pouquinho mais a história dela, tá lá em 1ª e 2ª Reis. E essa mulher teve uma morte muito trágica, como já havia sido profetizado contra ela. Ela foi morta, jogaram ela da janela, e como o Senhor havia prometido, os cães lamberam o sangue dela. Foi uma morte bem, bem trágica, assim como Deus já havia prometido, né? Depois, se você tiver interesse em ler, é importante você ler a história dela. Por quê? Porque Jezabel, ela existiu de fato, mas o espírito de Jezabel, não o espírito dela, tá? Não é que ela tá vagando por aí, não é isso. Mas há um espírito maligno que age de acordo com os princípios, né? De acordo com aquilo que Jezabel fazia. Então, tem algumas características do espírito de Jezabel que a gente precisa estar atentos. Então, a primeira coisa, Jezabel era manipuladora. Então, vamos trazer isso para dentro da nossa casa e para dentro da nossa vida. Quando a gente quer manipular alguém para benefício próprio, isso não é de Deus. Isso é do demônio, tá? Então, por exemplo, eu quero, que nem no caso dela, né? Ela queria que o marido cultuasse Baal e ela conseguiu convencer Acabe disso. Inclusive, a palavra diz que Acabe foi o rei que fez coisas mais abomináveis diante de Deus. E Acabe, a princípio, era um rei que era do Senhor, né? Então, assim, e no final, o Senhor fala assim, até Acabe se arrepende e tal, ele fala assim, eu não vou trazer essas coisas para Acabe, mas eu vou trazer no reinado do seu filho, né? Então, a gente tem muitas coisas espirituais, meninas, que a gente não compreende, não sabe, e a gente precisa estar atentas. A nossa casa, seja o seu marido, os seus filhos, enfim, as pessoas que estão na sua casa, né, o seu marido, filhos, seja de sangue, seja adotado, enfim, que estão abaixo da sua autoridade, e o seu marido que está acima, né, ele é o sacerdote do lar, como diz a palavra, a nossa casa, ela colhe frutos muitas vezes daquilo que nós fazemos, principalmente nós que somos mulheres, tá? Nós temos a habilidade de fazer a cabeça do nosso marido para o bem e para o mal. Então a gente precisa estar atento a isso, tá? A gente precisa ter prudência em relação a isso. Então, quando normalmente aqui em casa, né, o meu marido, eu estou falando do pastor, estou falando do meu marido, está com algum problema com alguém, eu normalmente tento trazer o contraponto, né? Então ele faz uma observação negativa e eu trago uma observação positiva. Para quê? Para amenizar o que ele está sentindo. Isso se é possível trazer, né? Porque às vezes não é. Mas a maioria das vezes eu faço isso. Eu falo, fulana faz isso, mas em contrapartida, né? E isso abre os olhos dele muitas vezes para algumas coisas, porque homem é diferente de mulher, isso é fato, tá? Isso daí eu não vou entrar nessa discussão e ponto. Homem e mulher são diferentes e acabou. E não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Se você não concorda comigo, você briga com Deus, porque Deus fala isso, né? Então, assim, a gente tem com um jeitinho, né? O jeito de falar, o jeito de agir. Lógico que tem dia que a gente não tá bem, tem fases que a gente não tá bem de saúde, enfim, né? Mas eu tô dizendo assim, o ideal. O ideal é que a gente, entre aspas, manipule, tá? Essa palavra é feia, mas manipule, entre aspas, o nosso marido para o positivo, não para o negativo. Nós temos muitos casos de esposas que trouxeram os maridos para o evangelho por causa da sua maneira de agir. A palavra fala sobre isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso que nos é permitido, tá? Então Acabe foi manipulado para o mal através de Jezabel. Uma outra característica dela é a idolatria. Então a idolatria ao Baal, né, que é um deus falso. E quando a gente fala de idolatria, a gente não fala só de deuses, a gente fala de outras coisas. Então, quando o seu filho está acima de Deus, quando o seu marido está acima de Deus, quando o seu emprego, o seu dinheiro,
quando a sua beleza, o seu ministério, né, a sua posição na igreja ou a sua posição fora da igreja toma o lugar de Deus, você está e eu estamos sendo idólatras. Né? Então, Deus tem que ser o primeiro em todas as coisas. Érica, mas como que eu sei se algo está roubando o lugar de Deus em mim, né? A gente encontra pessoas que falam assim, eu morreria se meu filho morrer. Eu morreria se meu marido morrer. Sei lá. Tô dando exemplos aleatórios, tá? A gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala e com algumas coisas que a gente sente. Por isso que a palavra é muito clara quando diz viver um dia após o outro, né? Então, no dia de hoje, ore ao Senhor e diga, Senhor, se tem algo tomando o seu lugar na minha vida, eu quero que o Senhor me mostre. E o Senhor vai mostrar. O Senhor já fez isso comigo quando eu estava em processo de cura, de libertação, assim que eu me converti. E o meu sonho era se casar. Eu queria me casar. Eu queria desde sempre me casar. Mas houve um momento que eu ia para outras igrejas com foco nisso. Com foco em achar um varão. Eu não estava indo para a igreja porque eu queria adorar a Deus ou porque eu queria ouvir a palavra. Ou porque eu queria estar em comunhão com os meus amigos e irmãos. Não, eu queria achar um namorado. E só que eu sempre aprendi, né, que eu precisava colocar diante de Deus e orar diante de Deus, pedindo a Ele para que Ele me corrigisse. E faço isso até hoje e vou continuar fazendo, porque o meu desejo é obedecer ao Senhor e Ele sabe disso. E aí eu orando ao Senhor e o Senhor me mostrou que isso era um altar que eu tinha feito dentro do meu coração e isso estava roubando o lugar de Deus. E aí eu pedi perdão a Deus e eu disse, Senhor, então me ensina o que eu preciso fazer. E o Senhor foi me ensinando até o dia que eu entendi que isso não era a prioridade na minha vida. E aí foi exatamente nesse período, quando eu entendi que não era prioridade, que a prioridade era o Senhor, né? Não que o casamento não seja prioridade, não distorçam o que eu estou falando, por favor. Quando eu entendi que o Senhor era a prioridade e não eu ir para a igreja para arrumar um varão, o Senhor levantou um varão e me trouxe o pastor, né, como marido. Então, assim, a gente precisa sempre pedir orientação diante de Deus o que está roubando o lugar dele na nossa vida. Uma outra coisa é que a Jezabel, ela quando a gente fala de prostituição e idolatria, às vezes as coisas se cruzam, né? Então, prostituição e imoralidade sexual, a questão de comida sacrificada oferecida a ídolos, né? Que eu acredito que isso a gente já ultrapassou, mas é sempre bom lembrar que Deus não divide a glória dele com ninguém, com nenhuma outra entidade, nenhum outro espírito. O único espírito que habita em nós e que está de acordo com a palavra é o Espírito Santo de Deus. É isso que está escrito na palavra, tá? E a última característica é a questão de matar profeta, né? Jezabel matou muitos profetas. Inclusive o profeta Elias, que é um profeta referência no Antigo Testamento, diz o texto lá em 1 Reis, e 1 ou 2 Reis, lá na história, né, do rei Acabe, da Jezabel, enfim, que o Elias fugiu, porque ele estava com medo dela. Ele falou, Deus, fugiu, falou, Deus, chega, pra mim já deu, dá pro senhor me levar, me mata, porque eu não aguento mais. E aí o Senhor falou, não, eu vou te matar, eu vou te encher de coragem. Aí encheu Elias de coragem e Elias voltou para profetizar aquilo que o Senhor havia mandado, né? Então, assim, o que significa matar profeta, né, hoje em dia? Erika, mas hoje em dia não tem profeta igual no Antigo Testamento. Gente, profeta é todo aquele que anuncia a palavra de Deus, verdadeiramente, tá? A gente já falou um pouquinho sobre profetada, eu não estou falando sobre profetada, estou falando sobre profecia, tá? Deus pode usar alguém para revelar algo específico para você. Isso também é profecia. Profetada é quando você vai numa igreja e a pessoa, por motivo X, só fica, eis que te digo, e fala um monte de banana com maçã e você não. Né? A gente já falou sobre isso. Quem caminha perto de mim sabe que eu gosto muito do reteté. Eu gosto do mover, né?
a gente brinca, né, de sapatinho de fogo. Mas eu também tenho muita prudência e equilíbrio, porque Jesus é uma pessoa equilibrada. Jesus sempre foi e continua sendo uma pessoa equilibrada. Então, às vezes, no culto eu não tô sentindo nada e tá tudo bem, porque a palavra não me diz que eu tenho que sentir tudo em todo o tempo, né? Então, eu estou ali para adorar a Deus, eu estou ali para cultuar a Deus, ouvir a palavra que Ele tem para nós, para nos alimentar. E muitas vezes eu tô correndo atrás de criança, né, gente? Então, tem hora que eu nem consigo ficar ali dentro do templo, mas eu vou para que os meus filhos se acostumem com o ambiente, né? E aqui em casa os 4 são criados na palavra, então eu estou lá. Mas tem hora que não dá para ficar na pregação e muitas mães passam pela mesma coisa e é uma fase e Deus compreende, tá? Mas assim, a gente está falando de profecia, né? Então, no Antigo Testamento, não tinha, muitas vezes não tinha Bíblia, a maioria das vezes, né? Não tinha escrito. Então, assim, eles proferiam palavras que viriam, né? Que nem foi profetizada a morte de Jezabel. Era algo futuro específico para ela. E isso também acontece conosco hoje. Já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você. Mas, assim, cuidado com as profetadas. Se você precisa tomar uma decisão séria na sua vida, não fica buscando profeta. Busca a palavra e busca o Senhor da palavra. Né? Não fica buscando profeta. Porque se Deus quer te dar um recado específico, como disse uma amiga minha esses dias, se Deus tiver que trazer alguém de outro país para falar diretamente com você, Ele vai fazer isso. Tá? Então, cuidado ao ficar buscando profetada por aí. Decisões difíceis e importantes a gente toma na presença de Deus. Não existe. Existe guru gospel, mas isso não é uma coisa que Deus gosta, não. Guru gospel, desculpa, em nenhum lugar da Bíblia isso me diz que é aceitável. Então, eu conheço pessoas que vão tomar decisões importantes. Eu vou lá no Xixico que ele revela para mim o que... Espera um pouco, né? Você vai lá porque ele quer ler o seu futuro? Quem sabe de todo o seu futuro é o Senhor. Mas Deus não fala comigo. Fala sim. Deus fala com todos aqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Pode ser que Deus não fale quando você e eu queremos. Tem uma diferença muito grande, né, entre Deus não falar e Deus falar no tempo que Ele quer falar, e sim, Ele quer falar. Né? Então, eu estou passando por uma situação e eu tenho orado a Deus. Eu falei, Deus, o que eu faço? Né, eu preciso de uma orientação. E o Senhor, hoje de manhã eu estava orando e o Senhor falou ao meu coração, Érica, coragem. Você precisa de coragem. Ele não me disse se sim ou não. Ele me disse, você precisa de coragem. Foi isso que ele me disse e eu entendi o que ele me disse voltado para essa situação que eu estou orando. Então, meninas, é bom a gente prestar atenção nisso, tá? Aqui, quando a gente fala que Jezabel matava profetas, é porque naquela época tinham muitos profetas, inclusive que são citados na Bíblia, inclusive Elias, né? E esse espírito de Jezabel, essa força maligna que movia o coração e a mente de Jezabel, ainda está presente, tá? É um demônio, tá? Não dá pra gente entrar num panorama muito grande, porque precisa de um estudo um pouco mais aprofundado, mas o que acontece? Quando nós temos um pastor, um evangelista, um líder que se levanta para dizer a verdade, né, para pregar a verdade bíblica, esse espírito se levanta para abafar essa verdade bíblica. Nós temos vivido isso cada vez mais intensamente, né? Então, se a Bíblia fala, por exemplo, que a relação entre homem com homem é abominação e mulher com mulher é abominação, e um pastor, ou um líder, ou um evangelista, seja quem for, prega sobre isso, ele é perseguido. Entendem? Então, o que acontece? A verdade bíblica, ela não muda. Ela não mudará jamais. E eu tenho o direito de crer naquilo que eu quiser. E isso não é discurso de ódio.
Isso é palavra de Deus. São coisas bem diferentes eu dizer que isso é abominação aos olhos do Senhor, e uma outra situação é eu estar na igreja ou no meu serviço, enfim, e eu simplesmente humilhar ou eu simplesmente tratar de maneira desrespeitosa alguém que fez essa opção de viver com outra pessoa do mesmo sexo. Eu não preciso desrespeitar, eu não preciso odiar, pelo contrário, eu posso não concordar com a prática dessa pessoa, porque é bíblico, mas não é batendo boca, não é humilhando, não é tendo agressão física que a gente vai resolver isso. Né? Então, se eu quero apresentar Jesus para alguém, eu preciso ter comportamentos bíblicos para fazer isso. Tá? Eu estou usando esse exemplo porque esse assunto está muito latente, muito, absurdamente, né? Então, assim, eu e você temos o direito de crer naquilo que nós queremos, assim como outras pessoas, tá? Mas, assim, o fato de nós anunciarmos e dizermos que isso é pecado, que isso não é bacana diante de Deus, não significa que a gente está tendo um discurso de ódio. Discurso de ódio seria se eu dissesse assim, olha, vamos matar, vamos bater, vamos... E não é isso que nós falamos. Nós acolhemos, nós tentamos trazer para perto, nós conversamos, nós apresentamos Jesus. Se a pessoa não quer, a gente não pode fazer nada, tá? Mas eu estou usando esse exemplo porque é algo que está muito latente. Uma outra coisa, quando Jesus fala a respeito da idolatria a outros deuses, né? Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de outros deuses, tá? Que acabam remetendo a outras religiões. Então tem aí o Baal, a gente tem entidades, a gente tem espíritos, enfim. Quando você fala que isso não está de acordo com a palavra, isso não é intolerância e isso não é discurso de ódio. Isso está escrito na palavra, eu creio na palavra, logo ela é a minha regra de fé e prática. A gente tem falado sobre isso. E ponto final. Eu creio na Bíblia, eu tenho o direito de crer na Bíblia e ninguém vai mudar isso. E acabou. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com a tratativa de algumas coisas, tá? Sempre no equilíbrio, mas lembrar que esse espírito de Jezabel, ele vem se opor à profecia bíblica, ele vem se opor à verdade. Então, quando você fala a verdade para alguém e a pessoa não aceita a verdade, ela não quer saber da verdade, né? A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra outras coisas em outra esfera, é porque o pensamento e a mente dessa pessoa está aprisionada. Então você não vai ficar debatendo, você não vai ficar discutindo. Gente, cada vez que eu entro na rede social, eu preciso parar de entrar. Porque eu fico. Me dá uma raiva tão grande. Porque eu vejo cristão brigando com cristão, cristão brigando com não cristão, brigando, se xingando, discutindo, porque um defende uma coisa, outro defende outra. Gente, a gente já falou sobre isso, a rede social não é o lugar de fazer isso. Se você quer convencer alguém a crer em Jesus, primeira coisa, ore por ela. É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque quem vai quebrar, quem vai amolecer o coração dessa pessoa é o Espírito Santo, não é você e não sou eu. Eu não sei, a coisa tá virada do avesso, gente. Né? A palavra do Senhor diz, não percam tempo com discussões vãs. Cristão ofendendo cristão. Então, assim, você não concorda com o que o cara falou? Passa pro próximo. Passa pro próximo, se você nem conhece. Se você conhece, né, tem uma intimidade, chama no particular e fala, rapaz, menina, né? E conversa. Glória a Deus. Mas assim, tudo que se opõe à verdade bíblica, né, distorcendo ali a verdade bíblica, tem ali um dedinho da Jezabel. Essa igreja, o Senhor fala para eles assim, vocês toleram isso. Vocês estão tolerando, vocês estão achando que está tudo bem e não está. E como que a gente combate isso, né, Érica? Como é que a gente pode combater isso? Oração, jejum e palavra.
Palavra, palavra, palavra. Gente, é leitura de palavra, é conhecimento da palavra, porque quando alguém vier com uma doutrina falsa para você, você sabe que aquilo é mentira. Como que eu sei que algo é mentira? Se eu sei a verdade. E como que eu sei a verdade? Lendo a palavra, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes é muito sutil. Às vezes é muito sutil. Ah, não tem nada a ver, né? A gente já falou em algum momento sobre isso. Ah, não tem nada a ver. É só um desenho. É só isso. É só. Gente, cuidado com o que os seus filhos têm assistido e ouvido. Cuidado com quem tem tomado a sua mente, a minha mente. Gente, esses dias eu parei ali no sofá, peguei. Tava um tempão sem usar Instagram, peguei e comecei a olhar os vídeos. Aquilo foi me dando um desânimo, uma tristeza, uma tristeza. Falei, chega! Que coisa do Satanás. Isso é do capeta. Pra minar a minha vontade de fazer as coisas. Não, parei. Tem que parar. A gente precisa ter o feeling espiritual, chique, né? O feeling espiritual para saber quando algo está nos atingindo, tá? E, Érica, mas eu não sei o nome de espírito. Não tem problema. Você sabe o nome que é sobre todo nome, que é Jesus. É esse nome que você precisa conhecer e se aprofundar. O resto é resto. Se Deus te der alguma revelação a respeito de alguma doutrina, de algum nome, ok. Mas o nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Então, que a gente aprenda a discernir, quando sutilmente o mal vier entrando na nossa casa, na nossa vida, e que a gente possa buscar no Senhor discernimento, falamos isso semana passada, discernimento espiritual, para que a gente busque aquilo que realmente precisa ser buscado. Então, assim, a minha sugestão é que você leia o texto. Hoje o vídeo ficou... É que, gente, são assuntos que não dá para abordar em pouco tempo, tá? E a gente perde tanto tempo com tantas coisas, então meia hora de vídeo de estudo não é perda de tempo, é investimento, tá? Então, assim, leia os textos, Primeira Reis, Segunda Reis, que falam lá da Jezabel, leia Apocalipse, que é a igreja de Tiatira, lá em Apocalipse 2, a partir do 18, e ore ao Senhor, peça ao Senhor, para que o Senhor clareie a sua mente, né? O que tem atrapalhado o Senhor, ou atrapalhado o Senhor, ninguém atrapalha o Senhor. O que tem atrapalhado a mim e a você de expandir aquilo que o Senhor quer que a gente faça, né? O propósito, o porquê. Se tem algo que tem nos impedido de caminhar a nossa igreja, não só a igreja em Vila Conde, mas a igreja de Cristo, né? Então, esse espírito maligno, ele impede, como ele planta mentiras, ele impede a expansão do evangelho. Érica, mas Deus não é poderoso? Deus é poderoso, é lógico que ele é poderoso. Mas ele conta com as nossas orações, para que mentes não sejam enganadas, para que pessoas não sejam enganadas. Não fiquem pulando de igreja em igreja, achando que eles são donos da igreja, sendo que, na verdade, quem é dono da igreja é Jesus. Não é o pastor, não é o líder, é Jesus. E ali a palavra é pregada e ponto final. Se você está em desacordo com a palavra e não gostou do que está na Bíblia, a gente não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada e nem os líderes podem. O que a gente pode é te orientar e te ajudar a entender. Agora, você ou eu se levantar contra a verdade bíblica, isso não é de Deus. Né? Isso não é de Deus. Isso é uma coisa que nós prezamos muito, é pela pregação do verdadeiro evangelho. O que é pecado, o que é bom, viver em santidade, viver em comunhão, viver em intimidade com Deus. E se Deus quiser prosperar alguém, ele vai prosperar. Se ele não deixar prosperar, não deixar ficar rico, amém. Se ele engravida alguém, permite engravidar, amém. Se ele não permite, amém. E Deus continua sendo soberano. Deus não é um Papai Noel. Deus não é, eu vou te dar o chaveiro da vitória. Deus não é Papai Noel. Deus é aquele que está no trono, está aguardando, está pacientemente aguardando para que a humanidade se entregue a Ele, porque Ele não quer que nenhum se perca. Ele não é o desejo de Deus que as pessoas se percam, mas as pessoas estão se perdendo em si mesmas, no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade, e que o Senhor nos permita, em nome de Jesus, que o Senhor nos permita que a gente não se perca, porque o tempo está se abreviando. Tá bom, meninas? Deus abençoe, um beijo
Domingo, Dia dos Pais, não teremos escola dominical de manhã, tá? E à noite, o culto em homenagem aos pais. Fiquem bem, um beijo.